Então, dando sequência ao tema já apresentado pelo Alexandre, vamos seguir então com as relações humanas no Centro Espírita. E começamos por essa parte do Evangelho que ilustra muito bem o que é isso. Espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo. E é por isso exatamente que hoje estamos aqui reunidos, no exercício da fraternidade e do esclarecimento. Estão ouvindo aí? Eu estou um pouco afastada do microfone. Está todo mundo ouvindo? Tá bom. Nosso propósito é levar todos a uma profunda reflexão sobre as relações humanas e espirituais no Centro Espírita. No livro O Centro Espírita e a Promoção do Espírito Imortal, Alírio de Cerqueira Filho pergunta: qual é o objetivo principal da doutrina espírita? E a resposta é o de reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, para cristianizar a humanidade. E acrescenta que, através das obras de Kardec, o Centro Espírita divulga os ensinamentos de Cristo para, além de cristianizar a humanidade, facilitar-lhes a evolução. Tá bom. É urgente que paremos para refletir acerca da forma como nos relacionamos uns com os outros em nossas instituições, sem esquecer que a reforma cristã do homem é a grande meta da doutrina espírita. No Centro Espírita, um dos elementos fundamentais a ser considerado é, sem dúvida, o relacionamento humano interpessoal de seus integrantes, pois, sendo a casa espírita um ambiente de paz, fraternidade, concórdia e amor, exige de todos uma postura e comportamento compatíveis com esses requisitos, a fim de que a sua finalidade junto à criatura humana não venha a ser comprometida por qualquer tipo de desarmonia. A ausência deste testemunho nesse sentido poderá abalar a instituição, além de enfraquecer a ação transformadora desenvolvida pela casa. Devemos, por isso, evitar esforços no sentido de que a nossa convivência com os companheiros de jornada seja sempre de forma saudável. Seria inconcebível que questões de ordem pessoal, motivadas pelo orgulho e vaidade, comprometessem os bons serviços prestados pela casa junto aos irmãos, encarnados e desencarnados. Cada nova pessoa que chega ao centro vem em busca de consolo, de alívio às suas dores. É alguém que irá divulgar uma imagem da doutrina espírita. Por isso, é de extrema importância amparar, consolar, conviver, ouvir o coração, com o coração, olhar e perceber aquele que poderá ser um novo companheiro de jornada. A maneira como somos recebidos é importante, pois mostra como seremos tratados a seguir. Os trabalhadores de um centro espírita são pessoas animadas do desejo comum de bem servir a causa de Cristo, à luz dos preceitos espíritas. Entretanto, é sabido que cada um traz consigo a sua bagagem, suas realidades e experiências individuais. E isto, por vezes, constitui um motivo de discordância no grupo de trabalho. Não podemos deixar que essas discordâncias interfiram no trabalho doutrinário da casa. Na qualidade de espíritas,
devemos estar atentos, sendo que cada ser encontra-se em diferentes faixas evolutivas. Essas diferenças são situações naturais, que não devem servir de pretexto para nos separar, e sim para nos unir em nossos propósitos de crescimento individual e coletivo, na medida em que nos auxiliamos uns aos outros. É sempre bom lembrar de quando chegamos à casa espírita e por que ali permanecemos. O exercício da paciência, da humildade, do respeito aos sentimentos alheios, do controle emocional, da cortesia, da disciplina e de tantos outros valores nobres da alma humana faz-se imperativo. É natural que num grupo de trabalho as pessoas discordem. Contudo, essas discordâncias devem contribuir para o crescimento do grupo e não para o destruir. Temos de abolir a figura do vencido, do vencedor e dos melindres, pois deve prevalecer o bom senso, a unidade da casa e a coerência doutrinária. Quando os conflitos se fizerem inevitáveis, mantenhamos a serenidade, a ética, o respeito humano, buscando sempre no diálogo o entendimento, a concórdia e, acima de tudo, mantenhamos-nos fiéis à causa e à casa que nos acolhe, preservando-a sempre de qualquer dano. Trabalho, solidariedade e tolerância, conforme disse Kardec, essas devem ser a base de uma casa espírita. Trabalhar com senso de responsabilidade, comprometidos com a casa como um todo e com a filosofia espírita. Ser solidários nas possibilidades e nas dificuldades, usando a sensibilidade, a percepção, o bom senso, estabelecendo uma relação de ajuda com os companheiros, sem rótulos, sem preconceitos, sem hierarquia, onde um é o ajudante e o outro o ajudado. Sejamos tolerantes nas diferenças e nas semelhanças, fazendo cumprir os ditames doutrinários de amor e instrução, entendendo que a melhor disciplina é a da consciência, de dentro para fora. E o melhor regulamento é um contrato feito com todos os interessados, que não deve ser imposto pela força, mas com flexibilidade, atendendo ao contexto da situação, das pessoas, da atualidade, do entendimento evangélico. Acolher o outro de coração e mente, irmanados no propósito do bem. Nesse sentido, o funcionamento de uma casa espírita deve ter como base, sem dúvida, o relacionamento humano interpessoal de seus integrantes, dirigentes e trabalhadores e frequentadores, pois sendo a casa espírita um ambiente de paz, fraternidade, concórdia e amor, irá exigir de todos nós uma postura de comportamento compatível, a fim de que a sua finalidade, junto à criatura humana, desculpa, mas eu acho que eu repeti esse, a ser comprometida por qualquer tipo de desarmonia. Vamos lá. Cada um de nós, tarefeiros da seara espírita, deseja e procura acertar. E isso é importante ressaltar, porque realmente cada um de nós, trabalhadores da casa espírita, qual é o nosso desejo maior? É acertar. Acertar sempre. É instruir e acertar. E se nos equivocarmos aqui e ali, reconheçamos isso, corrigindo e aprimorando sempre. Isso foi dito por Sueli Calda Schubert no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita.
A humildade em reconhecer os nossos próprios erros, em admitir que nem sempre temos razão, deve servir de impulso rumo à nossa evolução. Que o Centro Espírita, como recanto de paz construtiva, que deve ser, precisa manter-se num clima de ordem, de respeito mútuo, de harmonia, de fraternidade de trabalho, minimizando divergências e procurando superar o personalismo individual ou de grupo, a bem do trabalho doutrinário, propiciando a união de seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus. Amai-vos uns aos outros, do livro de Sueli Caldas Schubert. O relacionamento e o atendimento fraterno começam na primeira vez que alguém chega à casa espírita. Devemos investir todos os nossos talentos no iniciante, encaminhá-lo às reuniões públicas, transmitir a doutrina espírita com amor, percebendo os interesses desse novo companheiro, suas possibilidades, sua história de vida, sua compreensão anterior e o seu desconhecimento do espiritismo, entendendo e esclarecendo possíveis ideias erradas que possa ter da doutrina espírita. Todos os tarefeiros integrados na casa, imbuídos da filosofia de trabalho, devem estar conscientes desses passos e por eles sensibilizados. Não esquecendo que o companheiro mais antigo, que trabalha na casa, vez por outra, pode também trazer uma dúvida ou uma dor. Ele merece nossa atenção e dela precisa. Se a doutrina é de amor, o amor é de todos para todos. O bom relacionamento humano começa dentro da casa. A casa espírita, antes de ser um hospital que atenua nossos males, antes de ser uma oficina que ocupa, tornando-nos pessoas úteis, antes de ser um lugar de assistência que estimula a ação no bem, na relação com o outro, antes de ser uma escola que ensina a transformar através do conhecimento, é, acima de tudo, um lar onde nos expressamos com respeito, onde o amor de Jesus conduz com suavidade a luz através das palavras de Kardec. Por isso, temos de ter atenção para com os que procuram o centro espírita, a fim de que sejam vistos e recepcionados de maneira discreta, mas com afeto. Podemos transmitir-lhes alegria e conforto, convidando-os a sentar-se e a estabelecer com eles um vínculo de amizade. A iniciação no meio espírita deve ser um momento significativo, marcante, caloroso, afetuoso, de profunda importância. Atentemos para o conselho do apóstolo Paulo em Efésios 4, 1-3, que diz: exorto-vos a que leveis uma vida digna da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros na caridade. Esforçai-vos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nos centros espíritas, hoje, o pensamento divergente ainda gera muitos melindres e malquerenças, quando deveríamos cultivar a fraternidade e a união. Nas divergências, observamos a luta de alguns para fazerem prevalecer os seus pontos de vista. Se não o conseguem, muitos abandonam o movimento espírita ou fundam outros centros, nos quais fazem valer aquilo que pensam. Isso está no livro de Alírio de Cerqueira Filho, O Centro Espírita e a Promoção do Espírito Imortal. Temos de ser transparentes em relação à verdade.
tratar sempre os companheiros de ideal com lealdade, sendo natural, agir sempre com elevação, evitando comprometer-se moralmente. Viva de tal forma que possa enfrentar o dedo em riste do inimigo, ameaçando desvendar o segredo. Quem conserva os erros na consciência vive sob ameaça constante. Ame e confie com tranquilidade. Dê-se a fraternidade sem reservas. Dito por Divaldo Pereira Franco, no livro Antologia Espiritual. Em Renovando Atitudes, o espírito Hamed fala sobre a parábola do semeador. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e que rende 100 ou 60 ou 30 por 1. É isso que esperamos deste trabalho, que as palavras caiam em terra fértil e que dê bons frutos, que possamos todos, trabalhadores, dirigentes, cultivar a semente das relações humanas no centro espírita, no lar, no trabalho, no meio em que vivemos, pois é isso que nos ensina o Evangelho. E para concluir, transcrevemos aqui parte da mensagem de Ivone do Amaral Pereira em O Zelo da Tua Casa, que diz: a casa espírita é o recanto que deve oferecer o amparo moral e material àqueles que a procuram. Portanto, aos espíritas que servem com dignidade as lúcidas casas de espiritismo, desejamos uma convivência pacífica baseada na renúncia, no entendimento e na compreensão. Uma política de tolerância moral uns com os outros, para que a prudência promova a paz. O diálogo amigo e nobre ante as situações conflituantes, revestindo as palavras com verdade e respeito. Enfim, uma vivência fraterna, promovendo uma convivência digna e respeitosa, como acontece entre os verdadeiros espíritas. E hoje aqui eu quero crer que somos todos verdadeiros espíritas. E como verdadeiros espíritas vamos absorver cada palavra de cada trabalho aqui apresentado e absorvendo essas palavras, esse ensinamento, esclarecimento que vai ser dado aqui, que cada um de nós possa, amanhã ou depois, a chegar à nossa casa espírita, pensarmos sobre isso e transformarmos o nosso relacionamento com o companheiro, com o frequentador, com o dirigente, num relacionamento melhor, aparando as arestas, polindo o que não estiver com muito brilho, e assim podemos viver realmente as boas relações humanas e espirituais dentro da nossa casa espírita. Muito obrigado.